Deus quer que você seja original em como você é, no que você pensa, no que você acredita e no que você quer conquistar para a sua vida. Você já viu que há pessoas que elas são muito voláteis? Qualquer coisa que oferecem para ela, ela já muda de opinião. Qualquer coisa que está dando certo lá na esquina do outro, ele pensa, puxa, aqui para mim também vai dar certo. Mas são planos diferentes, são projetos diferentes. Há um desenho diferente para você. Há algo que foi já desenhado para você, tem o seu nome. O projeto de Deus que inclui você tem o seu nome, tem as suas características. E uma coisa que o Espírito Santo me ensinou: eu não posso dar o que eu não tenho. Eu não posso dar o que Ele não depositou em mim. Como é que eu vou dar o que Ele não depositou em mim? Ele não depositou em mim o ministério para estar abrindo igrejas. Eu não sou um apóstolo, eu sou um profeta. O desenho de Deus para mim é ser um profeta, entregar a palavra, dar direção, dar alguns puxão de orelha. É esse o meu chamado. Eu posso até gostar da maneira como o apóstolo faz as coisas, mas eu não vou conseguir acompanhá-lo, porque o que Deus deu para ele irá alcançar o propósito para ele, e o que Deus deu para mim vai alcançar o propósito que Ele deu para mim. Você já viu que há pessoas que querem fazer de tudo e acabam não fazendo nada? Porque elas querem dar o que Deus não deu a elas. Você só vai crescer, você só vai desenvolver na sua vida aquilo que Deus colocou sobre ti. Nada mais do que isso. Então eu posso gostar como uma maneira que o Lucão canta aqui, mas por mais que eu me esforce em cantar como ele canta, em atingir o tom como ele atinge, eu não vou conseguir, porque o que Deus deu para ele é para atingir o que ele está fazendo, e o que Deus deu para mim é para atingir o que eu estou fazendo. Deus derramou sobre vocês uma unção específica, um potencial específico, há algo liberado sobre vocês para cumprir um propósito na eternidade, no reino de Deus. Sabe o que eu achei maravilhoso, querido? Estava lá em São Paulo esse final de semana que passou. Uma mulher chegou para mim e disse assim: profeta, eu estava no ponto, desorientada, esperando o meu próximo cliente. E daí eu fui procurar uma oração. Estava angustiada, coração apertado, não conhecia Deus. E comecei a lhe ouvir uma oração que o Senhor estava fazendo às 18 horas. E enquanto eu lhe ouvia, o Senhor descreveu a minha vida, falou o meu nome, disse a angústia que eu estava passando. Naquele dia eu fui para casa, e eu fui pensando que Deus, Ele tem um plano na minha vida, porque Ele fez com que um homem que eu não conhecia falasse para mim o que nenhum outro disse nessa terra. Ela disse: eu tomei uma decisão naquele dia de entregar minha vida a Jesus. E eu tomei uma decisão: eu vou procurar um emprego, eu vou mudar de vida. Eu não quero mais viver o que eu estava vivendo, porque agora eu sei que Deus se importa comigo, que Deus tem um plano comigo. Aí ela disse: eu vim aqui para me apresentar, porque nem batizado eu sou, mas Deus está mudando a minha vida. Eu conheci Jesus. Se eu estivesse fazendo o que os homens quisessem que eu fizesse, aquela mulher não seria alcançada. E tantas outras pessoas que têm sido alcançadas também não seriam alcançadas. Eu estava recebendo pessoas
no momento do aconselhamento, porque as nossas escolas têm um momento, que é o momento de aconselhamento. Aí chegou uma moça para mim, e eu comecei a atender ela, e ela começou a falar. Eu tive 3 sonhos, e um dos sonhos que eu tive é que você estava me batizando. Aí eu disse para ela: e você não é batizada? Ela disse: não sou batizada. E eu perguntei para ela: e você frequenta uma igreja? Não, nunca entrei dentro de uma igreja. Eu disse para ela: o que você está fazendo aqui? Eu vim buscar dom, porque eu ouvi falar aqui que Deus dá dom. Eu vim aqui buscar dom. Eu disse para ela: que maravilha que você veio buscar dom. Agora eu quero te dizer mais uma coisa: antes de você ter esse dom, você precisa aceitar Jesus. Ela disse: profeta, eu já aceitei Jesus na minha vida. Daí eu disse: agora você precisa se batizar. Ela disse: então eu vou me batizar, eu vou entrar para uma igreja. E daí ela começou a me descrever um sonho, e nesse sonho ela estava servindo muitas crianças. Eu disse para ela: e essa é a obra que Deus tem na tua vida. Ela disse: eu não sabia que Ele me queria numa igreja. Eu disse para ela: agora fique sabendo que Ele lhe quer numa igreja. Por que eu estou lhe contando isso? Porque se eu continuasse vivendo o que eu estava vivendo antes, que era viver para agradar um padrão e não para agradar a Deus, eu não estaria hoje alcançando essas pessoas, cumprindo o meu propósito e realizado naquilo que Deus tem para a minha vida. Você pode se esconder de Deus, você pode andar na vontade permissiva de Deus, você pode até fazer muitas coisas para Deus, mas se você não está fazendo o que Ele quer que você faça, você não está no plano original dEle. Porque, querido, é no plano original que as coisas funcionam. É você vivendo o que Deus tem para a tua vida, que teu casamento vai funcionar, que a tua empresa vai funcionar, que teu ministério vai para frente, que as coisas vão adiante de você. A Bíblia nos diz aqui em 1 Samuel capítulo 8, verso 4 e 5. Então os anciãos todos de Israel se congregaram e vieram a Samuel a Ramá e lhe disseram: vê, já estás velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que nos governe, como o tem todas as nações. Como o tem todas as nações. O povo queria o que os outros tinham. Eles não souberam valorizar o que Deus deu a eles. Você não pode deixar de valorizar o que Deus te deu. Porque se Deus te deu um dom, ou se Deus te deu um talento, você tem que usar isso para o reino de Deus. De repente você tem um talento para ganhar dinheiro no mercado financeiro, e você está lá atrás em uma loja de roupa, porque não teve a ousadia de acreditar naquilo que Deus deu para você, que é a facilidade com os números, que é a capacidade de realizar contas, de ver números. Deus deu coisas a você que você tem que valorizar, você tem que ativar o que Deus te deu. A Bíblia diz aqui que o povo quis um rei como os outros povos tinham. Eles não valorizaram a presença do Senhor, eles não valorizaram aquilo que eles tinham, que era ser guiado por Deus, através dos profetas. Meu amado, o que você está fazendo com o que Deus te deu? Com o talento extraordinário que Ele confiou a você? O que você está fazendo com o dom que Ele te deu, com o ministério que Ele te deu? Não, eu estou servindo. Mas o que Deus quer é que você sirva com aquilo que Ele te deu. Porque nós usamos a palavra serviço. Eu sirvo a Deus como se isso fosse o suficiente. Mas você pode servir a Deus errado. Tem muita gente na igreja servindo a Deus, fazendo coisas para Deus errado.
Não é qualquer serviço, é servir com o que Deus te deu. Não, mas eu não gosto de pregar. Mas se Deus te deu esse talento, essa graça, esse favor, você tem que pregar, porque esse é o plano que você vai se realizar. Aí você começa a fazer de tudo na igreja e passa a fazer isso como seu propósito de vida, quando na verdade você está se afastando daquilo que Deus, Ele te chamou desde o princípio. Eu sempre tive facilidade, depois que eu aceitei Jesus e fui batizado no Espírito Santo, de interpretar sonhos, de dar palavras proféticas para as pessoas, de entregar revelações, de chegar numa reunião e sentir a dor que as pessoas estavam sentindo. Mas o que eu fiz? Eu assumi um ministério pastoral, porque eu não ia ser bem aceito no meio dos pastores. Onde se viu Deus levantar em nossa geração um José, alguém que interpreta sonhos, ou um Daniel? Para os homens isso é incompreensível. Para os homens é mais fácil que haja pastores. Ainda pastores é aceitável no meio da igreja. Apóstolos já nem tanto, mas algum que o outro é aceito. Agora se fala de um profeta que está no seu ofício de profeta, já não é todo mundo que aceita, já não é todo mundo que recebe. E a igreja muitas vezes rechaça, rejeita. E por rejeitar o plano original de Deus, a igreja perde a voz de Deus. Perguntaram para mim várias vezes, por que Deus não revelou tudo isso que ia acontecer no mundo aos profetas? Porque a igreja não ia dar ouvido aos profetas. Você tem que compreender, querido, que o que Deus te deu é para ser usado. Deus não errou o endereço. Talvez você comece a pensar, puxa, mas o que eu recebi é tão pequenininho, tem tanta gente melhor do que eu. Não interessa, é o que Deus te deu que vai fazer a diferença na vida de pessoas que você não conhece. Porque o alcance, quem vai dar é Deus. A dimensão disso, quem vai dar é Deus. Então não tenta justificar a tua fuga do teu chamado, a tua fuga do teu ministério, usando o subterfúgio que você está servindo. Não, você não está servindo. Você está fazendo coisas que Deus não mandou. Você não está totalmente entregue ao teu chamado. É que sabe, né, profeta? A gente tem que sobreviver, Não, você tem que obedecer a Deus. Você tem que obedecer o que Deus colocou na tua vida. E se Deus mandou você abrir um negócio, abra. Agora, se Ele não mandou você abrir um negócio, feche. Eu aprendi uma coisa: as pessoas andam na vontade imperfeita de Deus, permissiva, porque elas são presunçosas. Uzias supôs erradamente que por ser rei, ele tinha o direito de fazer o que os sacerdotes faziam. Uzias tinha que ficar no chamado dele. Ele não tinha que fazer o que os outros faziam. Vem cá, a vida de quem você está vivendo? A sua vida ou a do seu irmão? A sua vida ou da sua irmã? Que vida é essa que você está vivendo? Eu sei que nós precisamos admirar pessoas. Eu sei que nós precisamos ter referências em nossa vida. Mas quando que você vai aprender que Deus quer você do jeitinho que você é? Deus quer te usar do jeito que você tem as suas limitações, fraquezas, falhas. Porque não é por força, meu irmão. Deus, quando te chamou para algo, quando Deus, Ele te prometeu que ia fazer alguma coisa na tua vida, no teu chamado, Ele nunca contou com as tuas habilidades. Ele não precisa disso. Ele usa quem Ele quer. A Bíblia diz que Deus pega as coisas improváveis, as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Deus quer usar você
no meio deste mundo como um luzeiro. Deus quer usar você além das possibilidades, porque esse é o nosso Deus. Não se explica a maneira como Deus ele faz as coisas. Ele simplesmente faz, para que a glória seja dele e não minha nem sua. Se Deus te deu uma palavra de algo que Ele vai realizar na tua vida, por que você não está crendo? Ei! Por que você não está crendo no que Deus disse que ia fazer na sua vida? Nesses anos da minha caminhada, o que sempre me manteve firme foi lembrar do que Deus havia me prometido. É por isso que as profecias, elas também são âncora para a nossa vida, porque elas não deixam os ventos nos tirarem do propósito e do posicionamento que Deus quer que nós estejamos. Estava ouvindo aqui o pastor Júnior quando ele falou que todos estavam reunidos no cenáculo, mas eles estavam ali esperando o cumprimento de uma palavra. Querido, o diabo vai lutar, assim como lutou com aqueles outros que estavam lá e que saíram. O diabo vai lutar para tirar você do seu posicionamento. O diabo vai lutar para colocar um monte de penduricalhos na tua volta, distrações, coisas que não é para você, só para tirar o teu foco da tua verdadeira missão, só para desalinhar você do seu propósito, do seu chamado. Quando o diabo quer destruir uma família, quando ele quer destruir uma igreja, ou ele quer destruir uma empresa, é só ele desalinhar alguém. E a minha pergunta para ti é: o que na tua vida desalinhou? O que está saindo do controle? O que você não consegue mais ver como propósito de Deus na tua vida? Eu estava numa escola de profetas e eu comecei a ver um monte de peças, de engrenagens como polias na minha frente. Comecei a ter aquela visão, aquelas várias polias na minha frente. E o Senhor disse para mim: sabe por que não há uma corrente aqui? O Senhor começou a falar comigo. E eu disse: não, Senhor. E o Senhor me disse assim: é porque essas polias, elas estão empenadas. Se colocar uma corrente aqui, nada vai trabalhar bem. Se o diabo conseguir desalinhar você do seu chamado, você pode até andar por um tempo, mas depois de um tempo você começa a viver e a trabalhar forçado, até chegar o dia, era uma polia empenada. Como todas trabalhavam juntas com uma corrente, aquela polia empenada ia começar a empenar todas as outras. É assim que o diabo consegue parar um ministério. É assim que o diabo consegue parar o teu chamado, a tua vida espiritual. Ele primeiro te tira da oração, depois ele tira a tua vontade de vir nos cultos, depois você se coloca no banco, porque você acha que tem que receber e para de servir. E vai empenando tudo. E você vai trabalhando forçado. Aí você vem no culto e recebe um tipo de alinhamento, mas tem outras coisas que precisam ser alinhadas. Aí você anda uma semana com aquela palavra, 15 dias com aquela palavra, um mês com aquela palavra, e daqui a pouco está tudo torto de novo. Sabe qual é a solução para isso? Entra para o teu quarto e diz para o Espírito Santo: eu preciso ser todo alinhado. Alinha isso, eu preciso ser alinhado. Eu tenho que ser ajeitado, eu estou trabalhando forçado, não está dando. E sabe qual que é o pior? O pior é que a gente quer continuar mesmo assim.
Quando Pedro negou Jesus, a Bíblia diz que ele tinha voltado a pescar. Ele tinha voltado para o barco. Quando você vive uma experiência ou você se decepciona com você mesmo, o diabo vem e lhe acusa. E o diabo diz para você: volta para o teu barco, volta a fazer o que você fazia. Não dá para caminhar como você estava caminhando. Não dá para viver essa vida. Você viu, você não consegue viver essa vida. Jesus, depois da ressurreição, uma das primeiras coisas que ele faz é ir até onde Pedro estava e alinhar aquelas polias, alinhar o coração de Pedro. Pedro, tu me ama? Oh, Pedro, tu me ama, Pedro? Pedro, tu me ama mesmo? Senhor, tu sabes que te amo. Então, cuida das minhas ovelhas. Larga esse barco, Pedro. Para de pescar, Pedro. Isso não é mais para ti, Pedro. Querido, a minha pergunta para ti é: o que você está fazendo que Deus disse para você largar e você voltou a pegar? O que Deus falou para você que você não deveria mais encostar naquilo e você está encostando de novo? Deus não disse para você andar por fé? Deus não disse para você fazer determinada coisa? Por que você está insistindo em algo que Ele já disse para você largar? Ele está tendo uma conversa com alguns aqui. Eu posso estar aqui, mas o Espírito Santo está aí sobre cada um de vocês, está dizendo: ei, ô Pedro, Pedro, eu quero te alinhar. Pedro, tu me ama mesmo? Então se tu me ama, tu vai voltar para o meu plano original. Pedro, se tu me ama, tu vai voltar para aquilo que eu te tirei. O Senhor tirou Pedro dos barcos, das redes, para ele fazer algo muito maior.